A gente pegou aqui, né, o nome do filme brasileiro que ganhou os Oscars, né, e a gente usou isso como, né, talvez uma brincadeira aqui para a situação que a gente está no mercado, né? Então teve toda essa euforia, né, depois da eleição do Trump. A gente começou todos esses gráficos aqui no começo de novembro, ou né, na direita setembro, para pegar um pouco, né, o -2, mas o 0 é novembro. E para ver quanto que subiu, né? Então dá para ver que na esquerda, por exemplo, Tesla chegou a subir 94% depois da eleição, o índice de cripto chegou a subir 59%, as MAGs 22%, o Russell 2000. Então a gente pegou tipo o que foi bem no Trump 1.0, né? Faz o seguinte: bancos americanos, small caps, né? Símbolo Russell 2000. Dessa vez crypto e Tesla, obviamente, né? Também viraram esses símbolos. Incrivelmente isso já voltou tudo, né? Então o Russell está até caindo, né, bastante desde a eleição. As MAGs já zeraram, né? Quase, os outros todos quase zeraram. Então foi uma subida e uma reversão muito, muito forte. Acho que o fundamento, se quiser chamar assim um pouco aqui na direita, né, que a gente mostrou um pouco aí no último overview também, essa confiança do consumidor, que é o dado oficial que sai mensal. Na última vez a gente mostrou uma coisa mais alternativa a isso, que é diário, mas é a mesma ideia. Então a gente pode ver que lá depois da eleição do Trump, né, em 2016, a confiança foi subindo e não parou de subir, né, com toda aquela agenda de cortar imposto, maioria republicana, uma agenda de deregulation, tudo isso. Embaixo também, né, confiança do pequeno empresário, especialmente em capex, né, quanto que ele vai gastar, né, em investimento e tal, que já estava no patamar muito alto, né, entrando na eleição, e só aumentou na última eleição do Trump, 1.0, vamos chamar disso. E dessa vez a gente viu esse meio que nessa reação, né, sei lá, knee-jerk reaction, não sei em português. Foi uma reação instantânea muito forte, né? Mas meio que, né, como se eu tivesse sido treinado para isso, né? A gente foi treinado na primeira vez a reagir dessa forma, e então o mercado automaticamente reagiu dessa forma, e agora já reverteu tudo, né? Então acho que esse é o... né, isso aqui é o que a gente vai examinar hoje, o que está acontecendo e o que aconteceu com toda essa reversão do Trump, né? Outro jeito de olhar, né, eu acho que o grande tema de 2024 foi excepcionalismo americano, né? A gente falou muito dessa bifurcação, né, dos vencedores versus perdedores, e que ficou muito concentrado em poucas coisas. Se olhasse dentro de cada setor, tivemos poucos vencedores e muitos perdedores. Na média, o índice pareceu que, né, foi super bem, super saudável. Geograficamente era a mesma coisa, Estados Unidos muito bem, poucos outros lugares bem, tipo Taiwan e tal, na Índia, mas o resto do mundo, na média, né, não indo muito bem. E esse ano a gente está vendo uma reversão grande, né? Então, né, a gente botou aqui taxa de juros, né? Então a taxa de juros nos Estados Unidos fechando. Isso normalmente, né, vai junto com uma desaceleração, né? Muita gente está perguntando, isso aqui é que nem 2022, porque está vendo o S&P caindo, tecnologia caindo. Acho que isso aqui mostra que está bem diferente de 2022, né? Em 2022, a economia estava muito forte, estava overheating, então o Fed estava normalizando. Lembra que foi a nossa palavra do ano, que a gente ficava falando todo o overview? Essa normalização fez com que a economia estava tão forte que o Fed teve que aumentar juros tanto que segurou o preço de ativos de risco que estavam vindo num patamar muito alto no final de 21, meio que uma bolha do pós-Covid. Dessa vez está bem diferente, né? Não só a bolsa está caindo, mas a Treasury está fechando. Então isso normalmente, isso é um ciclo mais normal, vamos chamar assim, né? Normalmente de desaceleração, recessão, esse tipo de coisa. Mas o mais interessante é que normalmente os Estados Unidos, né, é a economia principal do mundo, né? É o que dita tudo. A gente está vendo a Alemanha e Japão, por exemplo, aqui, né, mas China a mesma coisa, os juros abrindo meio que, né, sem parar. Assim, né? A gente vai falar um pouco, claro que a Alemanha teve esse jumpzinho aqui na margem, que foi exatamente, né, o pós-eleição, esse anúncio fiscal, se quiser circular, que é boa. E o Japão também, né, tendo uma inflação alta e tal. E só para dar um pouco de referência, né, Japão a 1,6, eu me lembro, por 1 ano, 2 anos atrás, as pessoas falando, quando o Japão... O 10 anos de Japão chegar em 1%, acabou. Todo mundo vai comprar isso infinito, fundo de pensão, eles não veem esse nível em décadas, etc. E aqui a gente já passou e continua indo, está em 1,6, a inflação não vira. Então, né, tem umas dinâmicas, né, bem diferentes acontecendo no mundo, logo no momento onde a Treasury não para de fechar nos Estados Unidos. Outra coisa, meio que na mesma linha do que a gente falou de reversão no slide anterior, são as moedas, né? Então, quando o Trump ganhou,
todo mundo falava, né, agora é o excepcionalismo americano sendo turbinado, Trump America First, o Fenólio, eu queria usar o bonezinho aqui no overview, etc. E aí, né, o euro desvalorizou muito, dá para ver, o ien desvalorizou muito, a gente viu o real que aconteceu no final do ano passado, peso mexicano, dólar canadense, etc. E agora a gente viu não só, né, essa reversão muito forte, moedas emergentes desde novembro, né, pré-eleição, já está valorizando 3,5%, né, e o euro e o ien zeraram toda a queda que tiveram. A gente botou em parênteses aí o year to date também, só para ter uma noção, né, no ano, o ien subindo quase 7%, o euro subindo quase 5%, e moedas emergentes 4%, é bastante coisa aqui, né, no mundo que o Trump assumiu, está falando de tarifa, está risk-off lá fora, né, com o S&P caindo, não é normal que, né, o safe haven, né, a coisa mais segura, de repente, né, comprar coisa fora dos Estados Unidos. E eu acho que o mais óbvio de todos aqui é bolsa, né, então acho que o S&P, que subiu bem depois da eleição do Trump, chegou a subir, sei lá, uns 6%, aqui essa linha azul escura na direita, agora já reverteu, está caindo desde que o Trump foi eleito, né, no ano cai 4,5%, cai 2,2% desde da pré-eleição do Trump, aí começo de novembro. E Europa e China, que eram duas geografias, todo mundo falava, são os perdedores meio óbvios da eleição do Trump, né? Na verdade, caíram, mas já viraram tudo, né? China sobe 16% desde a eleição do Trump, a Europa sobe 10%, isso em moeda local, né? Se você incluir dólar, por exemplo, a Europa sobe... Não, aqui já está em dólar. Esse já está todos em dólar, só tá para bom, ficar. então beleza. Então, né, mas ainda assim é uma alta assim, bem expressiva, né? Acho que se você tivesse dito, né, que Trump vai ganhar, vai ser tão agressivo assim, não vai ser retórica, não tem deal com ninguém, está tirando para todos os lados, e que China e Europa iriam tão bem assim, não acho que teria surpreendido muita gente. E eu acho que, né, só para entrar um pouco mais nisso, a gente botou essa frase do Trump de domingo, que ele fez uma entrevista na Fox Business, que eu acho que fez preço no mercado ontem especificamente, que ele está falando, que estavam falando, pô, mas o mercado está caindo, você é o presidente, né, pro-business, né, todo mundo achava, pô, presidente bilionário de real estate, entende o mercado, você está preocupado com o S&P, e ele falou, olha, eu estou construindo um país forte aqui, não dá para ficar olhando para o mercado no dia a dia, a China olha tudo com uma perspectiva de 100 anos, e aqui nos Estados Unidos a gente fica olhando trimestre a trimestre, né, meio que zoando, né, o mercado, fica olhando o resultado de trimestre. E a gente já falou aqui muitas vezes desse assunto, né? Quando os policy makers, tanto o governo ou o Banco Central, não está nem aí para o mercado, é quando o mercado panica. Quando os policy makers panicam, é quando o mercado para de panicar, né? A gente viu isso na crise europeia, que é onde ficou o clássico disso, né? Com Draghi lá falando do whatever it takes. A gente já viu isso no Brasil várias vezes, né? Quando o governo ou o Banco Central estavam desmerecendo, né, os problemas e o mercado ia, né, panicando. Obviamente a Lehman, né, e toda aquela crise foi um clássico disso, de onde originou toda essa ideia. Mas acho que a gente está vendo isso aqui, né? A gente vai falar depois de novo, como do Powell também, que o Powell falou semana passada que não tem pressa nenhuma para fazer nada, que a economia está super saudável. O Trump está falando, a gente não botou tudo aqui, mas ele falou, caiu muito pouco o S&P também, né, no domingo, assim, pô, not much, né? Também não se empolga assim. A queda foi muito pequena. Então, o mercado o que faz? Cai mais, né? Eu acho que é um pouco isso até, né, ver se vai ter alguma reversão ou não, né? Então, a gente já viu esse filme antes. O Scott Bessent falou que ele está preocupado com Main Street e não Wall Street, que também é um tema que a gente já trouxe aqui, né? Quando o mercado, quando os governos estão preocupados mais com o lado, vamos dizer, real da economia, que é a tradução de Main Street para Brasil, assim, o mercado fica mais desprotegido e suscetível a essas quedas, até o momento que eles sentem que o mercado é uma antecipação do que virá no lado real da economia. E daí eles viram a mão. Mas, o secretário do Tesouro, o presidente, ainda eles estão longe, ainda parece dessa sensação de mudar a sua retórica ou sua ação para proteger o mercado. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? A gente até estava falando aqui um pouco antes, né? Por que todo esse movimento do mercado americano? Eu acho que existiam várias premissas que estão sendo quebradas, né? Então, acho que uma das premissas é que o Trump se importava demais com o mercado acionário, com o S&P. E agora essas frases mostram que ele não é tão preocupado assim. No curto prazo. No curto prazo, né? Fala, não, o Trump nunca vai querer ver o S&P cair. Não é bem assim. Talvez se tiver que ter um momento que ele fala de transição, de
vai ter um momento de detox, como falou Scott Bessent, tudo bem. Então, é uma premissa que o mercado tinha que agora está sendo rompida, né? E tem outras também, de tarifa. A tarifa vai ser usada só para negociação, ele nunca vai implementar, mas parece que ele vai implementar. Não, o Doge não funciona, isso aqui, né? A gente vai mostrar no próximo slide que o Doge talvez funcione. Então, algumas premissas que o mercado tinha a respeito dessa administração estão, de certa forma, sendo testadas para o lado ruim. E talvez seja por isso que o mercado está reagindo mal. Eu acho que essa entrevista ficou bem claro, né? O Trump, assim, falando que é uma transição, né? Assim, do jeito que ele estava falando, tipo, ele tem essa missão para reorganizar a economia americana, e se tiver que ter algum pain assim, no curto prazo de transição, tudo bem, ele está ok com isso. Né? Então, acho que é isso que o mercado está sentindo, que nem o final ele falou que estava achando que era meio que só barulho, retórica, que no primeiro mandato foi muita retórica. Né? No final das contas, quando a gente olha tudo aqui do China Trade War e tal, né? Mudou muita pouca coisa estrutural. Assim, né? A gente achava, será que o iPhone vai ficar mais caro e não vai produzir mais na China? No final das contas, né, as coisas básicas da economia mundial se mantiveram. Aqui o Trump acha que veio com um mandato muito mais forte, né, e realmente está muito mais claro o que ele quer fazer, até na cabeça dele. Eu acho que tem um mandato mais claro, o time em volta dele está mais unido nisso. Né? No primeiro mandato tinha muita gente ainda meio Goldman style, sabe? Ainda com uma cabeça, né, globalista, que nem ele chama. Então, acho que, né, vamos realmente mexer nesses pilares da economia mundial, e o mercado vê isso como, né, muita incerteza, e talvez gere uma desaceleração na economia mesmo. É isso que o mercado está preocupado. É isso aí. E no momento que o posicionamento era muito grande, né? Depois acho que você comenta um pouco disso também. Sim.